talvez, o mais importante nesse curso, escutem bem o que eu vou dizer, o mais importante não é sair fazendo conta, não é isso. Não é saber derivar, não é saber integrar, não é isso. O mais importante é você pegar a ideia das coisas e conseguir ver um início, um meio e um fim, e as coisas todas interligadas. Isso é importante. Tá? Por que nós vamos falar de espaços euclidianos? Tá? O curso de cálculo 2 nada mais é do que uma extensão natural do curso de cálculo 1. Só que no curso de cálculo 1, as funções que nós estávamos trabalhando, o domínio delas era um subconjunto de R. Por uma razão muito simples. Você pega uma função como essa daqui, ó, 1 sobre x. Essa função está definida para todo x que não seja quem? 0. Então, o domínio dessa função é todos os números reais, com exceção de quem? Do 0. Então, o domínio de uma função, de uma variável, é um subconjunto de R. Mas essa passagem de uma para duas ou mais variáveis, muda-se o domínio das funções. Muda-se a topologia do domínio. Tá? Então, por isso que nós precisamos de novos ambientes. Tá? Então, escolha um número natural, que eu vou denotar por N. Tá? Todo mundo sabe que é um número natural. 1, 2, 3, 4. Tá? E eu vou denotar por Rn o conjunto definido por listas de números reais. Listas da forma x1, x2, xn, de tal forma que x1, x2, xn são reais. O que é isso? O conjunto, isso aqui é um conjunto. Conjunto chamado de Rn, tá? É o conjunto de todas as listas de números reais. Ok? Listas que a gente pode dizer ordenadas. Tá? Em particular, quando n é 1, qual conjunto que nós temos? Que é o conjunto dos números reais, que geometricamente é representado por uma linha reta. Aí nós já sabemos lá do curso de cálculo 1, que nessa linha reta eu tenho, marco um ponto aqui para ser o 0, que é a origem, não é? Aí nós convencionamos localizar pontos positivos à direita e pontos negativos à esquerda. Tá? Quando n é 2, nós temos um outro caso especial, que é o R2. Como que nós definimos o R2? O R2 é um conjunto de pares xy, de tal forma que x e y são números reais. Agora, note uma coisa. Para o caso n dimensional, eu estou usando x1, x2 até xn. Para o caso bidimensional, eu não vou usar x1 e x2. Eu vou usar x e y. Porque todos os livros usam x e y. Ok? A maioria dos textos. Geometricamente, isso aqui é o plano cartesiano. Aqui está a origem. Ok? E um outro caso particular importante é o caso n igual a 3. Como que se lê isso aqui? R3. E o R3 é definido de maneira análoga, que é o conjunto de termos de números reais. Termos ordenados da forma x, y, z, ok? De tal forma que x, y e z estão em R. E geometricamente,
ele é representado assim. Ok? Então, o que nós chamamos de... Por que eu coloquei... Eu poderia mudar o título aqui, poderia colocar espaço euclidiano n-dimensional. O que é o espaço euclidiano n-dimensional? É o espaço Rn. Tá? Ou colocar espaços euclidianos, porque dentro deste conjunto você tem vários subconjuntos importantes. A reta, o plano, o espaço. Tá? Do ponto de vista geométrico, o R4, por exemplo, não tem interesse para isso. Por que razão? Porque, veja bem, aqui nós estamos em dimensão 1, aqui nós estamos em dimensão 2, que é o quadro, ou o chão, e aqui nós estamos em dimensão 3, que é aqui na sala. Ok? Nós vamos falar de funções de 4 variáveis, sem problema nenhum. Só que os casos que possuem interpretação geométrica são esses casos aqui. Tá? Agora, este conjunto, ele é um conjunto novo para vocês. E quando aparece um conjunto como esse, nós precisamos definir duas operações. Eu vou definir duas operações sobre este conjunto. Tá? Primeiro eu vou combinar com vocês que qualquer elemento de Rn vai ser escrito dessa forma. x1, xn. O que significa isso? Um elemento qualquer de Rn. Tá? Como é que seria um elemento de R20? Uma lista de 20 números reais. Ok? Se eu pego um elemento assim, ó, 2 e 7, isso aqui é um elemento de quê? De R2. Isso tem dimensão 2. Ok? Então, eu chamo de x este elemento e vou escolher um outro elemento que eu vou denotar por y, y1, yn. Ambos são elementos do espaço R. Escolho um número real, arbitrário, alfa e um número real. E vou definir duas operações. Primeiro, vou definir a operação de adição em Rn. X mais y é definido da seguinte forma: x1 mais y1, xn mais y1. O que eu estou fazendo aqui? Nós temos um conjunto. Este conjunto é novidade para vocês. Certo? Eu escolho dois elementos neste conjunto. Um que eu chamo de x e outro que eu chamo de y. E eu estou definindo como que é feita a soma de dois elementos dentro desse conjunto. Como que é feita a soma? Some a primeira coordenada com a primeira aqui, a segunda com a segunda, a última com a última. Estou definindo a soma assim. Poderia definir de outra forma. Só que essa é a maneira usual, é a maneira padrão de se definir. E defina também uma outra operação. O que é esse alfa aqui? Esse alfa aqui não é um elemento de Rn, ele é o quê? Um número. Olha aqui o meu pedido. Que alfa fosse real. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegando, daqui a pouco, eu vou antecipar isso, mas daqui a pouco eu vou dizer, vou escrever. Os elementos de Rn são chamados de pontos ou de vetores. Tá? Isso aqui é um vetor de Rn. Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é somando dois vetores em dimensão n. E o que eu estou fazendo aqui é multiplicando um número por um vetor. Ok? Então, essa operação ela é definida assim, ó. Como que nós definimos ela? Multiplique alfa por cada coordenada. Então, é alfa x1 até chegar onde? Alfa xn. Ok? Muito bem. Então, nós temos o conjunto Rn munido de duas operações. Operação de adição e
a operação de multiplicação. Eu posso chamar essa operação aqui de multiplicação por escalar. Eu estou pegando um elemento do conjunto e multiplicando por um número. É isso que eu estou fazendo. Tá? Agora, observe o seguinte. Quando eu defino essas duas operações em RN, essas operações atendem algumas propriedades. Tá? Então, dados, três elementos em RN, x, y e z em RN. O que significa quando eu escrevo isso? Isso aqui é uma lista de quantos números reais? De n. Isso aqui é outra lista de n números reais. Como é que seria a cara desse elemento aqui? Z1 até quem? Até Zn. Então, escolha três elementos em Rn e escolha alfa e beta. Escolha alfa e beta números reais. Ok? Então, dados x, y e z em Rn, alfa e beta números reais, nós temos as seguintes propriedades. Primeiro, eu vou chamar de A1. X mais y é igual a y mais x. Que propriedade que é essa? A gente aprende até quando é criança. Comutativa. Mas é a comutativa em relação a qual operação? Adição. Então, essa propriedade está dizendo o seguinte: se eu tenho dois vetores de Rn, tanto faz fazer x mais y ou y mais x. Tá? Vale a comutatividade com respeito a essa operação que eu defini. Segunda, que x mais y mais z é sempre igual a x mais y mais z. Que operação? Que propriedade é essa? Vocês lembram o nome? Associativa. Olha, aqui eu estou associando y com z e aqui eu estou associando x com y. Tá? Então, vale a associatividade com respeito a essa operação. Tá? Terceira, para qualquer que seja x em Rn, existe um elemento que eu vou denotar dessa forma em Rn, de tal forma que x mais esse elemento é igual a x. O que é isso? Quando a gente estuda números reais, põe n igual a 1. Para todo número real que você pega, para qualquer número real, você pode somar ele com um certo número que dá ele mesmo, não é? Esse certo número é um zero, em R. Mas esse zero aqui agora, ele está onde? Em Rn. Então, como é que tem que ser ele? Tem que ser uma lista de quantos zeros? De n zeros. Tá? Então, essa propriedade, eu estou dizendo que esta operação admite elemento neutro. E como é que é o elemento neutro desta operação? É o zero. Daqui a pouco eu ponho uma observação que é uma lista de n zeros. Tá? E, finalmente, a última propriedade com respeito a esta operação é que para todo x em Rn vai existir um elemento que eu vou denotar por menos x também em Rn, de tal forma que a hora que eu somo os dois, dá esse zero que eu defini anteriormente. Isso aqui é análogo para você pensar o seguinte: pensa em N. Você pega um número real, peguei 7. Qual que é o oposto dele? Menos 7. A hora que eu somo os dois dá zero, tá? Isso continua válido em Rn. Se eu pego um vetor de Rn e somo com o seu oposto, eu tenho um vetor único. É isso que eu estou dizendo. Tá? Então, observações aqui com respeito a essas propriedades. Esse zero, ele se escreve assim:
lista de N zeros. Tá? Isso aqui é chamado de elemento meu da adição. Ok? Elemento meu da adição. E esse menos x que apareceu, esse menos x, ó, como que eu combinei com vocês que seria o x? x1 até quem? Até xn. Então, menos x é trocar todo mundo de sinal. Então, é menos x1, menos xn. Isso aqui recebe o nome elemento composto. Composto da adição. Ok, gente? Tá. Então, vamos recapitular um pouquinho aqui. Nós definimos o conjunto Rn como conjunto de listas de números reais, tá? E nós vimos 3 casos particulares importantes. N igual a 1, custo de cálculo 1 mora aqui. N igual a 2, que é o plano, e N igual a 3, que é o espaço. Nós definimos 2 operações neste conjunto. Uma operação chamada de adição e uma chamada de multiplicação por escalar. Ok? E eu disse para vocês que esta operação aqui atende essas 4 propriedades. Tá? Agora vocês devem estar se perguntando, mas e a outra operação? E essa daqui? Ela também segue algumas propriedades. Eu vou mostrar agora.